Tudo começou no período Triássico, há aproximadamente 230 milhões de anos. A Terra era muito diferente. Não existiam continentes como hoje. Havia apenas uma imensa massa de terra chamada Pangeia, cercada por um oceano gigantesco. O clima era seco, os desertos se espalhavam por vastas regiões e as primeiras espécies de dinossauros surgiam timidamente entre répteis, insetos gigantes e ancestrais dos mamíferos. Esses primeiros dinossauros eram pequenos e bípedes, como o Eoraptor, com pouco mais de 1 metro de comprimento. Eram ágeis, com dentes afiados e olhos atentos. Apesar de modestos em tamanho, eles carregavam em seu sangue o início de uma linhagem que dominaria o mundo. À medida que os milhões de anos passavam, Pangeia começou a se fragmentar e o planeta entrou no período Jurássico. O clima ficou mais úmido, as florestas se espalharam e os dinossauros cresceram em tamanho, validade e poder. Nesse novo mundo, surgiram os verdadeiros titãs. Imagine caminhar por uma floresta e cruzar com um Diplodocus, com mais de 25 metros de comprimento. Ou ver um Brachiosaurus, tão alto quanto um prédio de 4 andares, comendo tranquilamente as folhas do topo das árvores. Esses gigantes herbívoros viviam em bandos, protegendo seus filhotes de predadores astutos e perigosos, como o Allosaurus, um dos maiores carnívoros da época. O mundo era vibrante. O céu era cortado por pterossauros, répteis voadores com envergaduras de até 10 metros. Nos mares, nadavam os ictiossauros e plesiosauros, verdadeiros monstros marinhos. Cada canto da Terra era palco de uma batalha pela sobrevivência. Mas foi no período Cretáceo, entre 145 e 66 milhões de anos atrás, que os dinossauros alcançaram seu auge. Novas espécies surgiram, cada vez mais especializadas e impressionantes. O temido Tyrannosaurus Rex, com seus dentes do tamanho de bananas, era o rei dos predadores. Ao mesmo tempo, o Velociraptor, muito menor, mas extremamente inteligente, caçava em bandos e usava suas garras curvas para atacar com precisão mortal. Havia também o poderoso Triceratops, com 3 chifres afiados e uma proteção óssea que desafiava até os maiores caçadores. E o misterioso Spinosaurus, talvez o maior carnívoro de todos, adaptado para nadar e caçar nas águas dos rios. O mundo era cheio de cores, sons e perigos. Os dinossauros desenvolveram penas, cores vibrantes, comportamentos complexos. Muitos cientistas acreditam que eles eram mais parecidos com aves modernas do que com os répteis que conhecemos hoje. Mas então, algo aconteceu. Há cerca de 66 milhões de anos, um gigantesco asteroide, com mais de 10 quilômetros de diâmetro, colidiu com a Terra na região que hoje conhecemos como Península do Yucatão, no México. O impacto foi devastador. Liberou energia equivalente a bilhões de bombas nucleares. O céu se escureceu por meses, talvez anos. As plantas morreram, a cadeia alimentar entrou em colapso. E os dinossauros, tão poderosos, foram derrotados, não por outro predador, mas sim pela própria natureza. Cerca de 75% de toda a vida na Terra foi extinta nesse evento. Mas o fim dos dinossauros não foi o fim da sua história, porque parte dele sobreviveu. Pequenos dinossauros com penas, que já vinham evoluindo em direção ao voo, sobreviveram e ao longo dos milhões de anos seguintes deram origem às aves. Sim, o pássaro na janela, a águia nos céus, o papagaio que fala, são descendentes diretos dos dinossauros. Hoje, cientistas ao redor do mundo escavam fósseis, analisam DNA, criam simulações e descobrem novos segredos dessa era perdida. E quanto mais aprendemos, mais fascinante se torna esse capítulo da história da Terra. A era dos dinossauros não é apenas um conto do passado. É um lembrete de como a vida pode mudar, evoluir, desaparecer e renascer. É um espelho do poder da natureza, da fragilidade da existência e da grandiosidade do tempo. No final das contas, os dinossauros podem ter desaparecido, mas nunca deixaram de viver, seja nos nossos estudos, nos livros, nos filmes ou na imaginação de cada criança que um dia sonhou em ver um deles de perto.